Bom, para o nosso debate de hoje, nós recebemos aqui o especialista em Direito Digital, Ricardo Campos, presente aqui no estúdio, e também o professor de Direito Digital e Proteção de Dados, Rony Vanzoff. Senhores, sejam todos muito bem-vindos. Quem tem razão? Bom, fato é que nós temos aí uma discussão de o que é debate político, o que é opinião divergente e o que é desinformação. Porque exatamente por causa disso o governo brasileiro criou uma Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. O nome parece bonito, mas é uma estrutura de Estado que pode processar quem é esta Procuradoria, que responde à AGU, a Advocacia Geral da União, que responde diretamente ao presidente da República. O que essa Procuradoria considerar desinformação, ela pode processar. Imagina a estrutura do Estado na sua cabeça, cidadão, na cabeça do cidadão de uma empresa. Imagina só como é que é brigar contra o Estado. Sendo que você apenas pode ter expressado uma opinião divergente que o governo considera desinformação. Ou seja, há este risco. Ricardo, seja bem-vindo. Eu vou começar contigo. Nós temos, se a gente olhar para a nossa realidade recente, muito do que se discutiu no Brasil até o último processo eleitoral, até um pouco antes do processo eleitoral, era só o debate puro da democracia com liberdade de expressão. Mesmo que alguém divergisse até de uma coisa que, por exemplo, a história do impeachment de Dilma Rousseff foi constitucional, obedeceu completamente o processo e o rito constitucional. Aliás, o ministro do Supremo foi destacado, era o ministro Fachin, para rever todo o processo. Mesmo assim, mexeram com a presidência de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mexeram durante o processo, mas enfim, foi tudo às claras, com absoluta transparência. O presidente chama de golpe. O ex-presidente Michel Temer foi lá e respondeu dizendo que aquilo é simplesmente o remédio previsto na Constituição. Isso até outro dia era só debate político. As pessoas podem até ir contra a verdade, mas faz parte da lógica política do debate. Se eu tomar pelos valores de hoje, eu tenho que cancelar o presidente Lula nas redes sociais e ele ter que responder por uma desinformação, porque foi esse o tratamento dado a quem, por exemplo, mostrou uma opinião diferente em vários outros assuntos no processo eleitoral ou durante a pandemia até agora. A gente está vivendo no Brasil um processo de redefinição dos limites da liberdade de expressão. E esse é um processo, em qualquer Estado democrático de direito, muito ligado a uma experiência cultural. Eu sou docente numa universidade na Alemanha, em Frankfurt, e a Alemanha passou também por uma redefinição com a questão do Holocausto. Por exemplo, hoje é penalmente sancionado quem defende o Holocausto em público. Está no Código Penal alemão. Nos Estados Unidos, defender o Holocausto é abrangido, é defendido pela liberdade de expressão. Então, o processo que a gente está vivendo hoje no Brasil é justamente delimitar culturalmente o que seria os limites da liberdade de expressão, principalmente a partir do dia 8. E nessa redefinição, que encontra o perigo e também a salvação. E esse é o grande desafio nosso, institucional, e também desse debate nosso aqui, que vocês estruturam também a esfera pública, em tentar achar um equilíbrio entre a liberdade de expressão e entre o que não é mais liberdade de expressão a partir da experiência cultural brasileira concreta. Professor, já volto a você. Rony, seja bem-vindo uma vez mais também. O que é casuísmo e o que é, digamos, um processo até natural? A gente tem que entender que a sociedade evolui, pode ser que seja uma evolução ou não, mas uma rediscussão desse significado de liberdade de expressão. O que é uma coisa e o que pode ser outra? Olá, Piotr, Ricardo, boa tarde, prazer falar com todos. Acredito que desinformação, mentira, boatos sempre existiram, né? O Ricardo comentou bem a questão do Holocausto, do nazismo. A gente não pode esquecer, né, que Joseph Goebbels, o ministro de propaganda alemã nazista, ele falava que uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. A grande questão é que a gente está vivendo essa era da fake news, da pós-verdade, onde fatos objetivos eles têm menos poder de influência na formação da opinião pública do que apelos e emoções ou crenças pessoais, né? Então, acho que essa questão ela é muito relevante. A grande discussão é sobre falsear a realidade e quando que você vai estar dentro de uma realidade e quem vai ter ali a autoridade estabelecida para determinar o que é falsear uma realidade ou não. E por isso que é muito importante o Estado democrático de direito, né? Se a gente comenta de uma forma geral das plataformas digitais, hoje em dia elas são cobradas incisivamente para cumprirem
os seus termos de uso, né, em relação àquilo que a gente clica e aceita que a gente tem que compor naqueles termos de uso, e elas têm que ser diligentes, né, em relação ao conteúdo ali para ter um ambiente sustentável. Muitas vezes, né, seja uma conta excluída ou não, seja um post excluído ou não, quem contesta aquilo, seja defendendo a liberdade de expressão ou não, acaba levando essa discussão para o judiciário. E aí, no final das contas, é o judiciário, caso a caso, que vai determinar se, em determinada situação, aquilo extrapolou os limites da liberdade de expressão ou não. Ou seja, respondendo objetivamente a sua pergunta, Piotr, é casuístico. Precisa analisar caso a caso para se definir se a gente está diante de uma liberdade de expressão ou se é um falseamento da realidade. Porque, Rony, me permita só continuar contigo. Quando você fala de casuísmo, quando se fala, é o judiciário quem vai decidir, tudo bem. Eu posso dizer que no começo da minha carreira eu respondi pelo crime de imprensa, que nem existe mais a lei de imprensa. Mas aquilo tudo foi dentro da primeira instância, eu tive direito a me manifestar, houve testemunhas, ou seja, agora tudo é federalizado e vai parar no Supremo Tribunal Federal, às vezes com o cancelamento da pessoa sem ela saber qual o motivo para poder apresentar a defesa. A gente não está correndo o risco de piorar o que já está ruim com essa Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia? Quer dizer, é o tamanho do Estado gigantesco contra o cidadão? Certamente, a porta de entrada para qualquer tipo de discussão sobre ilícitos em plataformas digitais, em redes sociais, é na própria plataforma, né? Num primeiro momento, é a plataforma que vai analisar ali se aquele tipo de post é ilícito, não é ilícito, extrapola os termos de uso ou não, né? Podendo remover aquele post ou não remover aquele post. Seria muito ruim a gente jogar essa responsabilidade diretamente de todos os casos para o judiciário. É importante que o judiciário seja uma segunda via de contestação se aquela decisão foi assertiva ou não. Agora, o mais importante em relação a essa questão é que as plataformas digitais elas tenham mecanismos de transparência sobre como funcionam essas decisões, como funcionam esses algoritmos que permitem ou não determinadas contas ou determinados conteúdos que são reiteradamente utilizados para finalidades ilícitas se mantenham ou não nesse tipo de situação. Certamente, essa discussão sobre a AGU ela vai ser pautada posteriormente no judiciário. Se eventualmente tiver algum tipo de acusação de algum conteúdo que possa ser ilícito ou alguma conta que é utilizada de forma massivamente ilícita, isso vai parar no judiciário para se discutir, de acordo com a avaliação do provedor naquele pedido da AGU. Ricardo, vamos lá. Você fez menção ao Holocausto na Alemanha e, claro, tentando colocar isso dentro de uma amplitude histórica, aquilo foi uma tragédia que terminou na Segunda Guerra Mundial. Percebeu-se claramente que aquele modelo afrontava qualquer lógica de humanidade. É muito diferente de uma discussão, por mais que eu tenha tido extremistas que invadiram palácios e quebraram prédios públicos, e isso foi prontamente pela maioria da população brasileira, sem nenhum movimento ordenado, nós tivemos uma negativa por parte da população. A população foi lá e disse, não, ninguém está defendendo isso. Aliás, a gente viu durante o próprio movimento pessoas dizendo, sai daí, não é para quebrar e tudo mais. Ou seja, as coisas são diferentes. Só que a gente está correndo o risco de se usar casos extremos no mundo para, digamos, disciplinar situações que são apenas do debate político e que, claro, o extremismo está lá, a lei pune. Tem lei para isso já, inclusive. Esse é o problema do direito, talvez, na modernidade, é que a gente está acostumado com um direito que funciona bem quando se tem uma normalidade. Quando se sai dessa normalidade e vai para um estado de exceção, o direito passa a não funcionar da forma que a gente está acostumado. E aí, voltando à sua questão colocada para o Rony, talvez esse ambiente que a gente está vendo hoje, surgindo dentro da AGU, surgindo dentro do MPF, surgindo dentro do CNMP, surgindo várias frentes de combate, talvez tudo isso seja decorrente da falta de uma base legal concreta. A gente não tem uma lei moderna que disciplina os limites ou as responsabilidades, por exemplo, das plataformas digitais para esse novo momento da internet. Por exemplo, a União Europeia tem um novo regulamento, que é uma nova lei europeia, que entra em vigor no próximo mês,
que regulamenta novamente essa internet, delimitando o papel de quem tem um grande poder. E essas plataformas, elas não são também inimigas, né? Porque elas projetam a liberdade de expressão do indivíduo, que até então não tinha tanta voz, por conta da tecnologia que era indisponível há 30 anos atrás. Então, a gente está num momento de reacomodação e para o Brasil talvez seja mais importante do que esse cenário de combate fragmentado, ter uma base legal discutida, concreta, para se reestruturar o combate a esse tipo de vandalismo, ao extremismo. Sim, claro. Né? Esse seria talvez um ganho institucional brasileiro para o momento. Porque o entendimento do direito é que alguém que simplesmente diga alguma coisa absurda, por mais que aquilo possa levar alguém, uma outra pessoa, a cometer um extremismo, não quer dizer que aquela pessoa esteja ligada àquilo. A gente já ouviu opinião de juristas aqui nesse sentido. Uma coisa é o fato em si, alguém levar a cabo tal ação. Porque nós temos, se eu pegar a história, o histórico do presidente Lula enquanto sindicalista ou enquanto homem de oposição, ou mesmo dos movimentos que apoiam o PT, que é o partido hegemônico do governo, eu posso lhe dizer, em 31 anos de jornalismo, eu cobri vários casos que seriam extremismo ao extremo. Não tem como não considerar dessa maneira. Mas tudo isso, apesar desse barulho gigantesco da história da democracia brasileira, foi o que nos trouxe até aqui. Aí esse partido chega ao poder e quer mudar a lógica agora, daí que eu pergunto, é casuísmo, na sua opinião? Eu vou fazer a pergunta objetiva, é casuísmo? Talvez seja casuísmo porque a gente não tem uma forma institucionalizada de antecipar isso. Eu vou te dar o exemplo da Alemanha. A Alemanha tem uma lei que chama Verfassungsschutz, que é a proteção da Constituição, que ela antecipa o monitoramento de grupos de extrema esquerda e extrema direita. Por exemplo, há 2 meses atrás, em Frankfurt, foi desmontado um grupo de pessoas que planejavam entrar no parlamento e assassinar todo mundo. Então, quer dizer, talvez se existisse no Brasil uma base legal concreta, com controle, se aquelas ações saíssem dos limites do direito para voltar. A gente não tem isso. A gente já teria, se tivesse no Brasil, talvez já sanado esse extremismo que acontece tanto na esquerda quanto na direita. Talvez agora, no 8 de janeiro, mais ligado à direita, a gente teria antecipado isso e não teria deixado o extremismo se aglomerar ou se empossar de um movimento popular. Ô Rony, mas vamos lá, deixa eu te trazer de novo para o debate aqui, porque o caso do 8 de janeiro, ele ilustra uma parte do extremismo, mas eu tenho o extremismo também de decisões judiciais durante todo o processo eleitoral ou até que antecederam o processo eleitoral. Ali a gente já viu pessoas sendo caladas. Eu citei há pouco a história da pandemia. Nós temos cientistas premiados no mundo inteiro, e aqui no Brasil também, que foram heróis no tratamento e enfrentamento de epidemias anteriores e que divergiram, e que em ciência isso não é pecado nenhum, na verdade, a razão de existir da ciência, só porque divergiram da lógica que estava sendo reinante, foram cancelados pelas redes sociais. Falar sobre esse assunto gerava problema de desmonetização de canal, cancelamento de contas nas redes sociais. Eu me refiro a isso porque esse movimento já vem de algum tempo. O 8 de janeiro é até detalhe perto de tudo que a gente já vinha sofrendo. E talvez tenha sido até, eu não estou querendo justificar a selvageria daquilo, longe disso. Aquilo é repugnante, aquilo é condenável sob todos os aspectos, mas aquilo parece ser uma reação a um estado de coisas que já vinha de muito antes, confrontando a Constituição brasileira e a lógica da liberdade que conhecíamos até então. Bom ponto. Primeiro, né, as plataformas elas podem adotar diversas medidas, como você comentou, né, desestímulo financeiro, elas podem limitar o alcance para algumas publicações específicas, elas podem limitar os grupos que essas publicações vão, elas podem calibrar os algoritmos, elas podem prover ali aquele fact-checking em relação a conteúdos duvidosos ou perigosos, disponibilizando ali ferramentas sobre a sensibilidade desses conteúdos. As plataformas elas tentam vedar a utilização de contas inautênticas ou automatizadas para essas práticas nocivas. O importante é o seguinte, né? O que se cobra cada vez mais das plataformas que têm esse esforço para manter um ambiente saudável é justamente uma transparência em relação a de qual forma e em quais situações que as plataformas adotam essas medidas. Essa transparência ela é relevante para ter um escrutínio da sociedade
para ver, em razão do significado que elas têm de comunicação em massa atualmente, se elas estão agindo corretamente ou não. Agora, se isso foi levado ao judiciário e se essas situações são decisões do Poder Judiciário de remover uma conta, suspender uma conta, isso tem que ser discutido com os recursos no próprio Judiciário, porque a gente está dentro de um Estado democrático de direito. Existem recursos pertinentes para que aquela conta, e tem vários casos em que há recurso e a conta ela é retomada a partir do momento em que há esse tipo de recurso. Tem que ser discutido no Judiciário. Uhum. Ricardo, o caso do Instagram, por exemplo, o Instagram não, o Telegram, que decidiu, na verdade, consultou, pelo que eu entendi foi isso, os advogados da plataforma consultaram o ministro Alexandre de Moraes porque discordaram, disseram que aquela decisão dele não estava ali, digamos, muito específica, estava genérica. Aliás, essa expressão foi usada pelos advogados. A resposta foi uma multa, se não me engano, um pouco mais de R$1 milhão para ser paga em 5 dias. Num caso concreto como esse, em que você pode considerar que a determinação de um juiz é ilegal de acordo com a lógica da Constituição. Esse é o entendimento de 90% dos juristas brasileiros que discordam, porque veem uma afronta à liberdade de expressão. Mas, enfim, a plataforma fez isso e agora, pelo menos, está punida com uma multa de 1,2 milhão. Como é que se faz com isso? Porque o mundo também, essas plataformas são de alcance internacional. Nenhuma delas é brasileira. Atuam no Brasil e tem um mercado gigantesco no Brasil. Como é que se lida com uma situação como essa? Olha, as legislações mais modernas, hoje em dia, elas têm uma regra muito simples. Toda plataforma que tem, de alguma forma, negócios no país tem que ter um representante legal, tem que ter um correspondente. Que foi a primeira confusão com o Supremo Tribunal Federal e acho que não há dúvida em relação a isso, faz algum sentido. A questão foi só sobre o perfil de um parlamentar eleito, inclusive. Isso, e esse problema a Alemanha teve também, tá? Esse é um problema global, elas são globais e agora estão tendo que... E a maioria delas tem, no Brasil, representante legal, tem escritórios, de fácil acesso, cooperam com a justiça, a maioria delas. O Telegram talvez seja, e ainda tem outras, que cooperam menos com a justiça, dentro do histórico do próprio Telegram e o próprio modelo de negócio dele. O problema, e eu volto para a tese que eu coloquei, esse cenário de falta de uma base legal, ele tem um impacto também na calibração, no calibramento da multa. Porque você não tem parâmetro. Então, seguramente. Então a gente precisa criar no Brasil uma base legal, uma lei para colocar justamente nos trilhos as decisões e que vai servir para a gente acumular experiência, melhorar a lei e tirar o que for negativo. E isso a gente não tem. Talvez a lógica hoje fragmentada em várias instituições na forma do combate não seja apropriada porque ela talvez não combata de forma efetiva como se a gente tivesse, por exemplo, uma base legal concreta como todos os países desenvolvidos têm. Rony, preciso fazer a mesma pergunta para você desse caso do Telegram. O que você acha? Porque nós tivemos lá um posicionamento do ministro Alexandre de Moraes pedindo que a conta fosse suspensa. O Telegram disse que a determinação era genérica, não especificava e entendeu que aquilo afrontava a legislação brasileira. Fez uma consulta, ganhou uma multa de 1,2 milhão para ser paga em 5 dias. O primeiro ponto, como o Ricardo comentou, em qualquer legislação atualmente sobre soberania digital, vamos assim dizer, explorou o mercado aqui brasileiro, precisa cumprir a legislação brasileira, independentemente de onde esteja a sede da empresa. E como você bem comentou, Piotr, essa foi uma discussão em que o Telegram nomeou alguém no Brasil para representar e para poder receber ali os comandos judiciais. Obviamente que, preferencialmente, conforme estabelecido na Constituição, as decisões elas precisam ser fundamentadas, E há um raciocínio lógico aí para as discussões das plataformas em relação a decisões que determinam a remoção sem esse tipo de fundamentação. Se o ministro entendeu que era o caso de multa por descumprimento judicial, e aqui é comum, a partir do momento, obviamente, que não se cumpre uma ordem judicial, que se haja multa, isso está estabelecido também na nossa legislação, potencialmente essa multa vai ser discutida posteriormente, ou seja, será que efetivamente aquela decisão não foi fundamentada? Então, sem uma fundamentação lógica, não haveria por que ter uma multa? Então, provavelmente o que vai acontecer é isso. Agora vai ser discutido se aquela multa ela é válida ou não, em razão de uma ausência de fundamentação ou
de haver a fundamentação em si. Há diversos casos em que multas contra plataformas digitais são efusivamente discutidas, tanto no STJ como no STF. Eu acredito que esse caso vai caminhar da mesma forma. Olha, há uma informação ainda não confirmada de que o Tribunal Superior Eleitoral, ou o ministro Alexandre de Moraes especificamente, teria determinado a reinstauração das contas nas redes sociais do deputado eleito por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, que foi inclusive a razão pela qual houve esse imbróglio com o Telegram. Mas a gente não tem essa confirmação. Daqui a pouco a gente confirma ou não essa decisão que teria vindo do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, é mais um ponto para ser discutido nessa história toda. O Rony, eu estou avisado que você tem um compromisso agora, né? Eu preciso de dispensar isso? Ou podemos seguir mais um pouco? Mas eu tenho um compromisso às 16h20, perdão, o debate aqui está ótimo, mas eu realmente tenho que sair. Mas lhe agradeço pela gentileza da participação aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez, hein? O Rony Vanzoff conversou conosco também aqui nesse debate. Doutor Ricardo, eu preciso continuar com o senhor mais um pouquinho, por gentileza. Vamos. Nós temos essa coisa aí, porque o que chama a atenção especificamente é que todo o regramento, e o senhor falou, falta uma base legal diante dessa novidade. E as redes sociais, dentro do espectro jurídico, ainda são uma novidade, né? Elas não têm 30 anos de existência, né? E o direito, obviamente, caminha um pouco mais devagar. Mas as medidas não têm sido arbitrárias e exageradas? Diante do desconhecimento dessa base legal, da não existência dessa base legal, a prudência não seria melhor do que o excesso na tomada de decisões? Ou a gente está reagindo, digamos, vou usar uma expressão mais popular, com o fígado e não com o cérebro? Olha, eu acho que... Estamos vendo reações com o fígado e não nós, né? Estamos vendo reações com o fígado e não com o cérebro. A gente está passando por um momento, como eu disse, que a gente está ressignificando o limite, o que é liberdade de expressão dentro do contexto cultural brasileiro. Os Estados Unidos tem, com a primeira emenda, uma história institucional da liberdade de expressão. Sim. A Alemanha tem outro, completamente diferente. E o Brasil está construindo nesse processo, né? E esse processo é um processo que ele é experimental e que ele vai ter erros e acertos. Só que isso vai dar para ver só no futuro, olhando para trás, como todo acúmulo de experiência social. Então, toda descrição de agora para frente, baseado em parâmetros abstratos, dificilmente a gente vai saber. Talvez algumas dessas ações do Supremo seja no futuro vista como desproporcional, mas naquele momento o conhecimento para a tomada de decisão não existia. Então, a gente está num processo, e esse que é o perigo do direito, e por isso que é importante construir bases legais para a ação, porque o acúmulo de experiência fica mais sedimentado numa base concreta. Então, e aqui, não culpando um ator ou outro, todos nós estamos num processo de experiência, de acúmulo de experiência, para redefinir, a partir do que tem acontecido, o que é liberdade de expressão e o que é, por exemplo, delito penal. E qual é, por exemplo, o papel dos novos meios de comunicação em massa dentro desse contexto de comunicação coletiva, né? Ricardo, obrigado. A gente vai acompanhar para e passo essa redefinição, porque neste momento eu acho que as reações estão um pouco exageradas e chegaremos a essa conclusão muito em breve. Obrigado pela gentileza, viu? Bom, agora deixa eu agradecer aqui a participação do especialista em Direito Digital, Ricardo Campos, presente aqui no estúdio, e também do professor de Direito Digital e Proteção de Dados, Rony Vanzoff. Bom, muito obrigado a todos pela presença. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente tem economia, tem mais notícias.